Bom, senhores, senhoras, bom dia. Bom dia. Sou o Coronel Gustavo, diretor de tecnologia da Polícia Militar. E, em nome da instituição, agradeço a presença de todos os senhores e as senhoras nessa consulta pública. Consulta pública é um ato formal previsto na Lei Federal 14133, a Lei de Licitações, e tem por finalidade ouvir e buscar subsídios para que a gente possa futuramente desenvolver um termo de referência e o seu respectivo processo licitatório. No nosso caso aqui, buscando uma solução de inteligência artificial para uso pela Polícia Militar. Então, a participação dos senhores é fundamental para que a gente consiga construir e estruturar um projeto transparente para que a gente possa entregar o melhor resultado para a sociedade, que é o nosso objetivo. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve abertura. Na sequência, eu vou passar a palavra ao capitão Lucena e ao capitão Aroni, que são os dois que são os responsáveis por conduzir esse projeto, e eles darão continuidade aqui na nossa sessão. Mas eu preciso fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Eduardo Stropoli. Ele é o reitor aqui da universidade, da Uninove. Esse local não poderia ser mais adequado para a gente escolher e desenvolver essa reunião. A academia é o berço da pesquisa, do conhecimento, do estudo, e o que nós buscamos é justamente isso, tecnologia, estudos de tecnologia para desenvolver uma solução de inteligência artificial. O professor Dr. André Librantes, ele é o diretor do programa de pós-graduação em informática, também parceiro, nos ajudou a estruturar esse evento. Dr. Carlos Sanches, pesquisador associado aqui da universidade, também tem nos apoiado. E eu preciso também agradecer a presença de um grande amigo, parceiro, o Dr. Renato Sansoni, delegado da Polícia Civil, responsável pela área de tecnologia da Polícia Civil. Obrigado, Dr. Renato. Por favor, se acomode aqui na frente. Agradeço a sua presença e a parceria que a gente tem construído aí nas duas instituições. Obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Senhores, um breve histórico da Polícia Militar. A Polícia Militar é uma instituição prestes a completar 200 anos, composta hoje por aproximadamente 85 mil homens e mulheres, presente nos 645 municípios do estado de São Paulo, à disposição da sociedade 24 horas por dia, todos os dias do ano. É uma das poucas instituições que está presente e disponível em todos os municípios 24 horas por dia. E para a gente ter uma noção do trabalho que é desenvolvido pela Polícia Militar, esse ano, nos primeiros semestres, foram apreendidas 87 toneladas de entorpecentes. O estado de São Paulo ele não produz cocaína, não se planta maconha, mas o estado de São Paulo tem as melhores rodovias e o maior porto da América Latina. Isso é um ativo de extremo interesse para a atividade criminosa. Então, são utilizadas as nossas estradas, os nossos portos, para poder escoar esse entorpecente. Então, o trabalho que nós buscamos aqui o objetivo é impactar diretamente nesses resultados. Mais de 70 mil criminosos foram presos, 35 mil veículos recuperados, mais de 3 mil armas apreendidas, 13 milhões de chamadas nos primeiros 6 meses, chamadas de emergência pelo telefone 190. E a gente não consegue melhorar esses resultados sem uso de tecnologia. A tecnologia é fundamental para que a gente possa aperfeiçoar os nossos trabalhos. E apesar de estar prestes a completar 200 anos, a Polícia Militar ela sempre buscou inovação tecnológica. Na década de 60 foi a primeira instituição da América Latina a utilizar computadores, processamento, na atividade policial, na década de 60.
Em 2014, foi a primeira instituição a iniciar os estudos e a utilização de câmeras corporais, que a gente discute até hoje, mais de uma década. Mas esse trabalho começou lá em 2014. E, novamente, buscamos a inovação, trazendo inteligência artificial para o uso da atividade operacional. Inteligência artificial que nós já utilizamos. A Polícia Militar desenvolveu desde 2023 o MAIC, a denominação que nós criamos aí para a inteligência artificial da Polícia Militar. É o MAIC 1.0. Isso aqui vai ser o MAIC 2.0, 3.0 e assim sucessivamente. Mas é a inteligência artificial que a gente utiliza para os chamados 90. Mais de 1 milhão de usuários já foram impactados aí com esse serviço, que foi desenvolvido também com parceria de duas empresas que trabalham com a gente, a ABX e a Vox. Mas nós queremos mais. Nós precisamos entregar melhores resultados. O resultado dessa reunião, dessa consulta, vai impactar diretamente no dia a dia nosso. No nosso dia a dia, né? Meus filhos, os familiares dos senhores. Por isso que a gente precisa desse apoio. E ninguém faz nada sozinho. A Polícia Militar não tem condições de melhorar os resultados sem essa parceria, que é o que nós buscamos aqui. Não é só negócio, é uma parceria de longo prazo que possa entregar melhores resultados para a sociedade. Perfeito? É isso que eu busco dos senhores. Novamente agradeço a presença, a participação de cada um de vocês. Eu preciso, infelizmente, eu tenho um outro compromisso e eu vou deixar a palavra aqui com o capitão Lucena. Antes disso, Lucena, também preciso agradecer ao Coronel Helder pela organização, o Major Tamashiro, o Capitão Aroni e a sua equipe, que sem a participação de vocês aí a gente não teria conseguido organizar isso daqui. Tá bom? Muito obrigado, excelente dia e novamente, nos apoiem. A gente precisa desse apoio do conhecimento técnico de cada um dos senhores aqui. Obrigado. Bom dia, senhores. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer à Uninove por nos ter cedido esse local e juntamente com os demais professores, os envolvidos, né, na parte técnica, o pessoal que ajudou aqui a viabilizar esse evento. Também gostaria de agradecer ao nosso diretor, o Coronel Gustavo, diretor de tecnologia, na pessoa de quem também quero agradecer todos os policiais militares aqui presentes por estarem apoiando o projeto e colaborando. Também não posso deixar de agradecer, acho que a maior parte, né, das pessoas que estão aqui, os representantes de empresas, que muito nos ajudaram, seja na realização de POCs, né, para a gente tentar provar alguns conceitos inovadores, seja também em outras atividades. Deixa eu pegar. Então, nós vamos fazer agora fazer uma apresentação, né, sobre a consulta pública, sobre a especificação de fábrica de inteligência artificial para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, os senhores vão perceber que aqui no canto, aqui embaixo, tem um QR Code e também tem um link. Esse QR Code aqui ele leva para um formulário. Esse formulário é o mesmo formulário que está na publicação do Diário Oficial. Então, as dúvidas e sugestões que os senhores encaminharem por meio desse link, no futuro, vai fazer parte do processo para a licitação. Então, aqui, como o nosso próprio diretor comentou, isso aqui faz parte, né, da licitação, a gente está dando transparência ao nosso projeto e a gente espera receber dúvidas e sugestões. Então, esse link ele vai estar disponível a partir da data da publicação no Diário Oficial, 30 dias. A gente colocou esse limite para poder depois a gente
para que a gente possa consolidar essas sugestões e poder montar o melhor termo de referência possível. Então, fique à vontade, né, para ou escanear o código, o QR Code, ou usar o link, e, eventualmente, caso a pessoa não esteja com o celular ou não consiga escanear o QR Code, nós temos alguns policiais aqui nas laterais, eles estão com o QR Code impresso. E caso tenha alguém cujas condições físicas não permitam, né, ou eventualmente estejam sem celular, eles também podem anotar a dúvida dos senhores. Então, quando acessar esse link, vai ter esse formulário, e aqui está disponível o nosso pré-projeto. Então, nós fomos consolidando algumas sugestões, inclusive dadas por algumas empresas, para poder montar um pré-termo de referência. Então, ao entrar nesse link, logo no começo é possível acessar o nosso pré-projeto, e rolando para baixo aqui, vai ser possível se identificar e dar sugestões. Ao final dessa consulta pública, nós vamos fazer a leitura de algumas perguntas, né, que tenham pertinência com essa nossa consulta pública. Percebam que não é a nossa intenção resolver fechar todas as especificações do projeto aqui nessa reunião. Até por isso que nós temos um tempo aí para os senhores poderem colocar sugestões. Mas ao final aqui da apresentação a gente vai colocar algumas dúvidas que os senhores colocaram. Então, eu vou fazer uma introdução com relação aos números da Polícia Militar em 2024. O nosso diretor ele colocou alguns números aqui já de 2025, eu peguei 24 para a gente pegar um ano fechado. Então, no ano passado, foram 18 milhões de atendimentos 190. Foram 18 milhões e 300 mil atendimentos 190. Foram 129 mil pessoas presas. Tudo isso dentro do estado de São Paulo pela Polícia Militar. Nós tivemos mais de 6 mil armas apreendidas, 40 mil veículos recuperados e 193 toneladas de drogas apreendidas. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o objetivo estratégico de segurança para o governo do estado de São Paulo. Isso aí está previsto no nosso plano plurianual de 2024 até 2027, isso para o estado de São Paulo, e nós temos no plano plurianual 11 objetivos estratégicos. O primeiro fala sobre educação, o segundo fala sobre saúde e o terceiro fala sobre segurança. Nesse objetivo estratégico, é o terceiro objetivo estratégico que fala de segurança, ele utiliza essas palavras aqui, para poder combater a criminalidade. Qual que é o objetivo estratégico do governo do estado de São Paulo? Adoção de tecnologia de ponta e integração das bases de dados. Muitos dos senhores que estão aqui são empresas, né, de tecnologia e sabem muito bem que quando a gente fala de adoção de tecnologia de ponta, a gente fala de melhores equipamentos, né, melhores viaturas, melhor equipamento de rádio, melhores computadores. E aqui do outro lado a gente fala da integração da base de dados. Mas aí quando a gente junta esses dois aqui, como eu vou explicar um pouco mais para frente, é um campo propício para a utilização da inteligência artificial. Então, antes de falar da inteligência artificial propriamente dita, eu vou fazer uma breve contextualização, muito breve, né? Não tem como a gente falar sobre inteligência artificial sem citar, né, o Alan Turing. Alan Turing, ele é conhecido por ser o pai da computação, né, o pai dos sistemas complexos e também pai da inteligência artificial. Em 1950, ele fez o primeiro artigo, o que foi considerado o primeiro artigo sobre inteligência artificial. Só que o boom da inteligência artificial, né, ela ficou mais conhecida a partir de 2022, com o lançamento do ChatGPT ao público. Já existia, né, a inteligência artificial antes, mas aqui houve o boom. Mas percebam, né, se já existia a teoria sobre o que é inteligência artificial em 1950, porque só depois, 70 anos depois, que nós tivemos o boom da inteligência artificial.
Os senhores têm alguma ideia sobre isso? Então, sempre que a gente falar aqui de inteligência artificial, os senhores vão perceber que nós vamos ter um gargalo, ou vai ser na parte de dados ou na parte de processamento. Apesar de 1950 já existir a teoria sobre inteligência artificial, naquela época não havia disponibilidade de dados e também naquela época não havia poder de processamento suficiente. Então, aqui dentro da parte dos dados, esses modelos de linguagem de grande escala é utilizado um recurso computacional muito alto para poder produzir um modelo do tipo ChatGPT, né? O modelo de linguagem de grande escala é como se fosse um ChatGPT, de modo geral, para ficar mais fácil de entender. Como é muito custoso montar um modelo, gasta muita energia, muitos dados, muito tempo, esses modelos são feitos para atender propósitos genéricos, para poder atender a maior quantidade de pessoas. Então, ele é feito um treinamento com dados genéricos para atender a maior quantidade de pessoas. Só que a gente aqui na Polícia Militar, a gente quer usar a inteligência artificial com os nossos dados particulares. Então aqui, o fornecimento do banco de dados específico da Polícia Militar para o treinamento da inteligência artificial, também aqui é um ponto aqui que a gente tem que levar muito em consideração. É um ponto muito importante. A integração desse banco de dados. Então a empresa, né, futuramente que a gente tiver nesse projeto, ela vai ter que ter essa capacidade de integrar os bancos de dados da Polícia Militar. Pode ser áudio, né, eventualmente um áudio da radiocomunicação, pode ser via texto, pode ser o próprio atendimento 190. E do lado aqui do processamento, que é o nosso outro gargalo, da parte da inteligência artificial, nós fizemos a aquisição de uma placa NVIDIA L4, porque essa placa de vídeo, ela é a melhor placa de vídeo que nós encontramos, né, da parte de especificação, que tem o menor consumo de energia, porque a refrigeração dela é passiva, e também o espaço que ela ocupa dentro do servidor é pequeno. Então nós compramos duas placas dessa aqui mais para testes, né, para a gente conhecer a tecnologia da inteligência artificial, e nós fizemos a implementação dessa GPU em um servidor nosso no data center, inclusive com o apoio do pessoal lá que trabalha com o data center da Polícia Militar. A nossa ideia, mais para frente, também está sendo um desafio, né, para poder utilizar isso em massa, em produção, nós vamos precisar de servidores de inteligência artificial. E nós temos servidores de pequeno e grande porte, dependendo da iniciativa que vai ser implementada. No ano passado, quando foi feita a pesquisa de preço, o servidor de pequeno porte custava 600 mil e o de grande porte custava 1.200.000. Então, tendo em vista os custos, a gente tem que dimensionar muito bem quais são os casos de uso que a gente vai colocar para funcionar, para poder a empresa também poder dimensionar o que ela vai colocar de hardware à disposição da Polícia Militar. Então, agora nós vamos falar do projeto IDEA PM. O IDEA PM é um projeto da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. O IDEA PM é um acrônimo para Integração, Desenvolvimento, Ensino de Inteligência Artificial na Polícia Militar. Então nós vamos falar um pouco aqui de cada um desses itens, né? Vamos começar aqui pela integração, depois a gente fala sobre desenvolvimento e depois sobre ensino. Então, da parte da integração, eu vou começar a falar aqui de algumas iniciativas que já estão implementadas na Polícia Militar, que nesse caso aqui é o nosso MAIC 190, que nem o nosso diretor comentou, que o MAIC, de maneira geral, é o apelido que a gente dá para as IAs da Polícia Militar. Nós temos um MAIC que faz atendimento 190, por exemplo, então o nome dele é MAIC 190. Qual que é o objetivo do MAIC 190? É o atendimento 190. É o atendimento 190 de vítimas de perturbação de sossego. Essa foto aqui é uma foto do nosso Copom. O Copom é o Centro de Operações da Polícia Militar. Então, sempre que o cidadão liga 190, nós temos vários Copons, né, pelo estado de São Paulo, mas esse aqui é o Copom da capital.
Então, como é que funciona o atendimento do Mike? O Mike, ele é um assistente virtual por voz que faz o cadastro completo da ocorrência. Então, vamos supor que eu estou em casa e, de repente, um barulho está me incomodando. Aí, o que eu faço? Eu pego o meu telefone, ligo 190 e quem recebe primeiro essa ligação? Essa primeira ligação ela é recebida por um atendente humano. E esse atendente humano, ele, na conversa com o solicitante, ele consegue identificar se é uma ocorrência emergencial ou não, ou se é uma ocorrência de perturbação de sossego. Se ele identifica que é uma ocorrência de perturbação de sossego, o atendente humano encaminha essa ligação para o Mike 190, que por meio de perguntas, o Mike faz uma pergunta em linguagem natural, faz uma pergunta, na verdade é um assistente virtual por voz, é uma gravação, ele faz uma pergunta. Quando o solicitante responde, ele pega o áudio do solicitante, converte em texto. Então, o uso da inteligência artificial no Mike acontece justamente aqui. Na hora que o cidadão fala alguma coisa, na transformação do áudio para texto, aí que entra o uso da inteligência artificial. Aliás, foi considerado o primeiro uso de inteligência artificial na Polícia Militar. Então, quando ocorre essa conversão do áudio em texto, ele preenche um formulário com base numa árvore de decisão e no preenchimento desse formulário, ele, depois de preenchido o cadastro da ocorrência, ele encaminha para o despacho, para uma viatura fazer o atendimento. Com relação ao como é que funciona hoje o Mike, né? Quando o Mike faz uma pergunta para o solicitante, nós fazemos a conversão do áudio para texto, diretamente, e o texto preenche o formulário. Hoje, não é utilizado no Mike 190 a IA generativa, porque se utilizasse a IA generativa, em qualquer momento o solicitante poderia falar o nome dele, a rua, e passar várias informações em linguagem natural. Só que o Mike, ele simplesmente faz a conversão do áudio em texto. Por que a gente não usa IA generativa no Mike 90? Porque se nós fôssemos utilizar a IA generativa, o sistema iria demandar muitos recursos computacionais. Então aqui foi a grande jogada, né, dos idealizadores dessa iniciativa, é que é poder fazer mais com menos. Porque se nós precisássemos de IA generativa, provavelmente esse projeto não estaria em produção. Como o nosso próprio diretor comentou, ele já fez 1 milhão de atendimentos em maio. Em maio desse ano, completou 1 milhão de atendimentos. E, por senhores terem uma ideia da perturbação do sossego, né, o quanto que ele, das ligações, pode parecer, a perturbação do sossego é algo, talvez assim, não tão emergencial, né? Talvez não tenha tantas demandas, mas para os senhores terem uma noção da demanda, perturbação do sossego é 1/4 das ligações do 190. Então, pelo menos 1/4 das ligações são ocorrências não emergenciais. Em finais de semana, chega a ser 70% das ligações. E agora, né, com a implementação do Mike, a gente consegue fazer até 300 atendimentos simultâneos, né? Então, mas assim, a gente falou várias vezes aqui sobre perturbação do sossego, né? O objetivo mesmo, né, do Mike 190 não é só realmente fazer, o objetivo principal do Mike 190 não é fazer o atendimento das ocorrências de perturbação de sossego. O objetivo principal é liberar atendentes humanos para que possam atender ocorrências emergenciais. Porque essas ocorrências de perturbação de sossego, quando ela entra na fila, no momento a gente ainda não consegue identificar qual que é a natureza das ocorrências que estão na fila. Então, se a gente consegue passar o atendimento de ocorrências não emergenciais para o Mike, a gente vai ter um atendente humano disponível para atender quem esteja numa emergência mais grave. Então, uma outra iniciativa também que foi realizada pelo Núcleo de Operações de Controle é o Oráculo.
Só para quem não conhece o NOC é um local que faz o monitoramento da disponibilidade da infraestrutura das comunicações da Polícia Militar. Para quem não conhece também, a Polícia Militar possui toda uma rede particular de radiocomunicação. E o NOC ele é responsável para verificar se essa rede está em condições de uso. Então, para poder exemplificar, né, como é que funciona esse monitoramento, vamos considerar um site. Né? O que seria um site? Site é um local, né, que tem uma torre. Nessa torre tem algumas antenas, e para que essas antenas possam propiciar a comunicação operacional da Polícia Militar, existem alguns equipamentos, né, equipamentos de rádio. Além dos equipamentos de rádio, nós também temos alguns equipamentos de redundância energética. Por exemplo, nós temos geradores, nós temos bancos de baterias. Dentro do site também tem aparelhos de ar-condicionado, porque esses equipamentos não podem aquecer. Então tem aparelho de ar-condicionado no site também, tudo isso para poder manter a comunicação funcionando. Qual que é a ideia do oráculo? É a consolidação de alertas e tratativas. Abertura de chamados contextualizados. Então, eu vou dar um exemplo fictício, não é real, só para ficar um pouco mais fácil de entender o que seria essa abertura de chamados contextualizados. Vamos supor que nós temos um site da Polícia Militar, é só um exemplo, que houve uma queda de energia. Aí alertou lá para o NOC que um site lá está sem energia. Aí o técnico, né, da empresa contratada vai até o local e verifica lá que o disjuntor está caído. Caiu o disjuntor. Nas nossas casas, às vezes acontece, né? Ocorre uma oscilação de energia, aí o disjuntor cai para proteger os equipamentos, né, da nossa casa. E muitas das vezes, a nossa solução, quando a gente está em casa e vê aquele problema lá de forma isolada, né, o disjuntor caído, a solução seria levantar o disjuntor. Então, vamos supor, nesse caso, que chegou lá o técnico, viu o disjuntor caído. Qual que seria uma solução para esse problema? De forma isolada, levantar o disjuntor. Então, foi lá, levantou o disjuntor. Vamos supor que daqui 15 dias, daqui 20 dias, falta de energia nesse site novamente. Aí dispara lá para o NOC, aí o NOC vai lá, manda o técnico para o local. Vamos supor que o técnico que foi para o local foi um outro técnico. Ele não teve conhecimento que da outra vez houve uma queda de energia naquele site. E que o problema também era o disjuntor. O que eu estou querendo trazer? É que se a gente olha esse problema de forma individualizada, a solução seria levantar o disjuntor. Mas vamos supor que, com o oráculo, né, na hora de abrir o chamado para a empresa, para poder atender esse segundo chamado, vamos supor que ele traga um resumo de todos os problemas que aconteceram naquele site nos tempos anteriores. Na hora que ele abre o chamado para fazer o atendimento de uma ocorrência de falta de energia, e ele fala assim, ó, há 2 semanas atrás, há 1 mês, já tivemos problemas com queda de disjuntor nesse site. Aí, a visão do técnico seria algo mais contextualizada, né? Ele levaria em condições, não somente aquele evento, como outros eventos. Então, a solução poderia ser trocar o disjuntor está com problema, ou a solução poderia ter algum problema na parte elétrica, né? Na parte interna. O que a gente pode fazer para resolver? Né? Então, com relação ao oráculo, né? Qual que é a ideia, né? Detecção de padrões e análises. Então, se a gente olha todos os chamados que aconteceram naquele site, ou no estado todo, a gente percebe lá, vamos supor que a gente percebe que tem um site que está acabando, a energia está faltando muitas vezes energia, e, naquele site seria interessante colocar um banco de baterias, ou colocar um gerador, caso não tenha. Então, a gente poderia detectar padrões e análises. Na parte de interação com os dados em linguagem natural, como a gente tem esse banco de dados com todas essas informações, a gente poderia chegar nesse banco de dados, poderia ser um chat normal, fazer qualquer tipo de pergunta em linguagem natural e com base nesses dados seria respondido para a gente. Então esse daqui é o oráculo. Essa outra iniciativa aqui também é a Monografias do País. Para quem não conhece, né, a Polícia Militar, ela
o Centro de Altos Estudos de Segurança é a unidade responsável por cursos de pós-graduação na Polícia Militar. Então, lá no CAES, nós temos um curso de mestrado, que é o nosso CAO, nós costumamos chamar de CAO, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, e também nós temos um curso de doutorado, que é o nosso CSP. Então, o que foi essa iniciativa aqui? Monografias do CAES. Nós alimentamos um chat, aliás, esse chat aqui, ele utiliza aquela GPU, né, que a gente comentou lá no começo, aquela L4. Então a gente utilizou aquela GPU, nós fizemos isso totalmente local. Nós colocamos um chat com mais de 6.000 monografias escritas por policiais militares. Lembra aquele começo que eu falei de dados, né? Informações específicas da Polícia Militar? Então aqui nós temos um banco de dados de mais de 6.000 monografias. São teses e dissertações do CAES de 1984 até 2024. São 41 anos de monografias. Então, como eu já havia falado, o processamento é totalmente local. Nós estamos utilizando ferramentas open source, no caso aqui o Open Web UI, que é uma interface de usuário, bem parecida com o ChatGPT, e o VLLM, que é um motor de inferência. Então, como é que funciona? A gente entra numa tela, e bem parecida com o ChatGPT, o usuário faz uma pergunta em linguagem natural, e esse chat, ele busca no nosso banco de dados, nós criamos, é feito todo um tratamento, né, com as monografias, para tornar disponível, né, essas informações. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu acho que talvez não interesse tanto, mas o que interessa é que, além de ele buscar as informações nas nossas monografias, as monografias que têm as informações mais relevantes para a pergunta do usuário, ele também traz a fonte das monografias. Então, além de trazer a informação específica que eu estou perguntando, eu ainda tenho a fonte de onde foi retirada essa informação. E no nosso modelo aqui, a gente consegue, inclusive, baixar a monografia depois. Nós temos a intenção de criar outros modelos, né? Por exemplo, bem parecido com esse de monografias, com legislações e normas. Então, se a gente tem em um local consolidado todas as nossas legislações e normas, aí é aquela parte dos dados, né, que a gente fala, né, é a parte do gargalo do dado e a parte do processamento. Então, nesse momento aqui, nós estamos fazendo a consolidação de todas as normas, inclusive é um objetivo do nosso plano de comando, né, do nosso comandante-geral. Um dos indicadores do plano de comando é a consolidação de normas, legislações e normas pertinentes à Polícia Militar. Quando a gente tiver isso consolidado, a gente consegue fazer o treinamento de um modelo, e se o policial tiver uma dúvida com relação ao procedimento, ele pode fazer a pergunta lá por escrito, no chat, e ele vai receber a resposta daquela pergunta e também qual que é a norma que trouxe, né, a fonte da informação. Nós, com aquela implementação daquela GPU, a L4 da NVIDIA, nós colocamos disponível também na intranet um chat normal, um chat GPT, que a gente tem uma segurança, né, de colocar uma informação mais reservada, né, porque como ele está implementado localmente, a gente fica mais tranquilo que essa informação não vai ser utilizada para treinamento de outros modelos. Até abrindo um parênteses aqui com relação a modelos públicos, né? Eu vou citar o ChatGPT porque é o mais conhecido, né? Muitas vezes, quando a gente insere uma informação num modelo de linguagem, essa informação que a gente insere pode ser utilizada para treinamento do modelo, pode ser utilizada. Então, eventualmente, se eu abro um ChatGPT e coloco uma norma, essa informação pode ser utilizada para uma próxima versão do ChatGPT. E por isso que a gente, no caso de informações sensíveis, a gente tem que tomar mais cuidado, né, e preferencialmente utilizar chats implementados de forma local. Nós temos alguns modelos personalizados, por exemplo, nós temos um modelo que ajuda na confecção de elogios.
Então a gente vai lá, coloca o posto de graduação do policial militar, coloca a função do policial militar e coloca o ato que o militar fez digno de reconhecimento. Então, nesse modelo, a gente não precisa ficar se preocupando, não posso usar a palavra repetida, tem que tornar mais fluido o texto. A gente vai colocando do jeito que quiser as informações, pode ser em forma de tópicos, aí a IA, ela faz esse texto ficar mais fluido. Ele acelera, né, o processo de escrita de um elogio, assim facilitando o reconhecimento das atividades dos nossos valorosos policiais militares. Então, objetivos que a gente tem mais para frente, né, também de implementação, é a mineração de processos. O que seria a mineração de processos? Mineração de processos seria a gente identificar as atividades da organização, no caso da Polícia Militar, por meio dos logs dos usuários. Como é que funciona isso? Toda vez que um usuário ele faz alguma alteração em algum sistema, isso aí gera um log. Então esse log vai ter informação do horário, qual foi o usuário e o que ele fez, né? Vai ter lá um histórico. Fazendo essa mineração de processos, eu consigo identificar. Eu já vou dar um exemplo direto, né? Vamos supor que a gente tem um processo que é desde o atendimento 190 até a produção do boletim de ocorrência. A gente pode ir mais para frente, mas vamos colocar só esse período. Então a gente faria a mineração do processo desde o atendimento 190 até a criação do boletim de ocorrência. Com isso, não vai precisar ninguém lá ficar anotando, agora fez isso, agora fez aquilo outro, não. É por meio da interação do usuário com a ferramenta. Então, por meio dos logs, a gente identifica as atividades. Quando a gente identifica as atividades, a gente consegue ver, poxa, aqui está tendo um gargalo, tem nesse processo, nesse local aqui nós estamos com um problema. Então, vamos supor o 190, né? A gente viu agora há pouco sobre o atendimento de ocorrências de perturbação do sossego. Vamos supor que o processo está totalmente minerado. A gente identifica um gargalo no atendimento com relação a ocorrências de perturbação de sossego. Se eu tenho um processo minerado, eu consigo identificar, se eu resolver aquele problema ali, agora o atendimento não é mais um gargalo porque o Mike está fazendo atendimento. Eu consigo fazer simulações para verificar se nesse processo mais para frente vai aparecer um outro gargalo. Eu consigo fazer simulações. Além disso, né, a gente pode fazer também essa mineração de processos tanto da parte operacional como também da parte administrativa. No caso da Polícia Militar, eu acredito que da parte administrativa seria até bem mais simples, porque nós temos um único software, né, que é o Sharewell, que faz o gerenciamento de todos os chamados. Então, vou dar até o próprio exemplo do NOC. Quando cai a energia do NOC, o usuário lá do NOC, o policial militar, ele abre um chamado, ou o policial ou a empresa, né, que está lá. Então, houve a falta de energia, abre o chamado. E foi para a empresa. Tudo aí a gente tem, no sistema a gente consegue identificar quanto tempo demorou para chegar na empresa, quanto tempo demorou para a empresa chegar no local, quanto tempo demorou para a empresa resolver o problema, que horas que voltou a energia. Então, fazendo uma mineração de processos aqui, a gente conseguiria também, na parte administrativa, também fazer essa identificação das atividades e também resolver gargalos. E nós temos aqui 42 casos de uso, 42 casos de uso mapeados. Mas assim, isso foi uma dinâmica, né, que houve, foi feito um brainstorm, vários policiais militares envolvidos, fizeram sugestões e mapeou 42 casos de uso. A gente queria muito, né, que nessa contratação dessa empresa, né, que vai fazer essa parte da nossa fábrica de IA, nós gostaríamos muito de contratar a empresa já para fazer os 42 casos de uso. Só que a gente sabe que nessa área de tecnologia é muito dinâmica, a área de tecnologia é muito dinâmica. E às vezes, sei lá, metade desses 42 casos de uso pode ser que não prosperem e pode ser que entre outros. E aí, como é que eu contrato uma empresa para fazer esses casos de uso e a empresa dimensiona um hardware, né, para colocar lá, para poder atender isso daqui e depois mais para frente não acontece, né? Então essa é uma das dificuldades que a gente tem. Eu vou colocar mais para frente depois qual que é a solução que a gente está tentando para atender isso daí. Mas saibam, né, quando a gente fala em 42 casos de uso,
pode ser que muitos deles não prosperem, porque dependem de outras coisas, e pode ser que surjam outros. Aqui o modelo parece um pouco complexo aqui, mas eu vou explicar, porque vai ser bem fácil de entender. Nessa parte do ideia, né, a gente está falando nesse primeiro momento só da parte da integração, somente da parte da integração. Como é que funciona? Qual que seria uma visão em alto nível aqui das nossas ideias? Primeiro, um usuário vai dar uma entrada. Essa entrada pode ser por voz, né, via rádio, pode ser por texto, não importa. O usuário vai dar uma entrada. Um LLM, um modelo de linguagem de grande escala central, ele vai receber essa demanda do usuário, e depois que ele receber essa demanda do usuário, ele, por meio de agentes, ele vai procurar o banco de dados da Polícia Militar, porque aqui nós temos alguns bancos de dados, aqui são alguns GPTs personalizados, banco de monografias, normas, sistemas operacionais e administrativos. Por meio de agentes, né, o agente inteligente, ele sabe qual que é o banco de dados que tem essa resposta. Então ele busca a resposta, que é o dado específico da Polícia Militar, e com essa informação, ele volta aqui para a LLM principal. E agora, o que essa LLM principal ela tem? Ela tem a pergunta do usuário e também tem a informação específica da Polícia Militar, da nossa empresa. Então, como ele tem essa informação da pergunta e a informação da Polícia Militar, ele consegue trazer uma resposta para o usuário a respeito das informações próprias da Polícia Militar. Porque esse modelo central, ele é treinado para propósitos gerais, só que a gente quer utilizar aqui para propósitos específicos. Então, agora a gente saiu do I da integração, é o item mais, que tinha mais informações, né, porque eu queria comentar sobre essas iniciativas que já estão implementadas, né, algumas que a gente tem intenção de implementar. Então, saindo da parte da integração, agora nós vamos para a parte do desenvolvimento, no âmbito do IDEA. Então, a ideia é propor discussão em simpósios. Nós tivemos a participação lá no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, lá em Recife, e também, né, dentro do desenvolvimento, eu coloquei aqui nossa consulta pública, né? Faz parte do desenvolvimento desse projeto. Também coloquei aqui criar parcerias privadas e acadêmicas. Muitas vezes essas parcerias privadas são as empresas que muito colaboram com a gente na realização de POCs, né? Quase que todas aquelas iniciativas que eu comentei antes, em algum momento houve a participação de empresas colaborando com relação à POC. Então, na parte do desenvolvimento, né, a gente leva em consideração as parcerias e também com as instituições acadêmicas. Então, ainda dentro do desenvolvimento, nós temos a publicação de artigos científicos, né? Nós já temos um artigo científico publicado, que foi publicado naquele simpósio, no Simpósio Brasileiro, e já estamos trabalhando para criar outros, né? Que a publicação científica é muito importante. Estabelecer uma fábrica de IA, que é o que a gente está chamando para a consulta pública hoje, né? Então, o estabelecimento de uma fábrica de IA, e também a gente busca, né, para poder desenvolver, a gente está tentando buscar financiamento, né? Seja FAPESP, CNPq, verba parlamentar, tesouro, porque a implementação, né, a gente sabe que envolve custos. Então, agora a gente saiu, né, daquele item que era o desenvolvimento. Agora a gente está indo para o ensino. Dentro da parte do ensino, nós temos a realização de palestras, né? Essa aqui foi uma palestra com a professora doutora Sarajane, que ela fez uma palestra sobre mineração de processos para os policiais militares da DETIC. Nós tivemos visita técnica em algumas unidades com relação à implementação de qualidade também na nossa diretoria. Essa outra palestra foi sobre nivelamento de conceitos sobre inteligência artificial, também feita para os policiais militares da diretoria.
Nós tivemos a participação também de professores consultores, inclusive que são professores aqui na Uninove. Eles foram 3 professores que ministraram essa palestra sobre nivelamento de conceitos sobre inteligência artificial. Tudo isso para poder capacitar os nossos policiais militares. Também foi disponibilizado cursos, né? Cursos online para os policiais fazerem. Tinham cursos lá de introdução ao uso de inteligência artificial, é opcional, o policial faria se quisesse, né? E porque assim, não adianta. Tem um ditado, né, que o pessoal mais antigo aqui vai lembrar, né, de um comercial de pneus, né? Potência não é nada sem controle, né? Tinha um comercial que falava, né? Potência não é nada sem controle. Não adianta nada a gente ter o melhor software, melhor algoritmo de inteligência artificial, mas se a gente não tiver como os policiais aproveitarem essa tecnologia, não vai servir de nada. Então, eu vou falar aqui sobre alguns princípios direcionadores da fábrica de IA. Nós temos a governança de IA, nós temos a curadoria de dados, nós temos aqui a auditoria e mitigar vieses. Esses dias eu estava pensando, eu lembrei de uma cena de um filme, só para ilustrar aqui com relação a mitigar vieses. Não sei se os senhores conhecem, tem um filme chamado, o nome do filme é O Chamado da Floresta. O Chamado da Floresta não tem nada a ver com inteligência artificial o filme, tá? É que tem uma cena que vai poder ilustrar bem aqui o que seria mitigar um viés. Tem uma cena que o cão, o nome do cão é Book, ele estava na beira de um rio e ele estava acompanhando o tutor dele lá, garimpando. Ele estava garimpando lá para procurar ouro, né, no rio. Então, o cão, vendo o dono lá ter um puta de um trabalho lá para poder achar ouro, ele resolveu ajudar o dono. Aí o cachorro mergulhou e pegou uma pedra, né? Que ele olhou o dono lá pegando pedra, ele não sabe diferenciar o que é ouro, o que é pedra. Aí ele pegou uma pedra e mostrou pro dono. Aí o dono falou para ele assim, não, Buki, não é assim não. Aí ele pegou um pedacinho de ouro, assim, ó, é assim que você tem que pegar, ó, esse pedacinho de ouro aqui, ó. Aí, logo em seguida, aparece o cachorro procurando, e aí ele acha uma pedra de ouro que ele quase não consegue levantar. Puta de uma pedra de ouro gigante na boca dele. Aí o cachorro olhou assim, né? Pô, ele mostrou a pequena, eu achei uma grande, então não serve. Aí jogou a pepita de ouro fora. A pepita de ouro poderia resolver o problema deles, acho que não precisaria garimpar nunca mais na vida deles, né? Mas aí ele desprezou a pedra de ouro e ele continuou procurando, achou uma pedrinha pequenininha, aí ele foi lá, levou pro dono, aí o dono, é isso aí, parabéns, né? Então ele acabou reforçando ainda, né? Então, onde que está o viés aqui, né? Não foi a intenção do garimpeiro, né? Colocar um viés no cachorro para ele pegar somente as pedrinhas pequenininhas, né? É que a gente, quando... Eu vou falar da parte do dono do cachorro e depois jogo um pouco isso na parte da informática, né? É que se o cachorro tivesse sido treinado para pegar pedra de qualquer tamanho, na hora que ele achasse uma pedra grande, ele ia pegar e levar para o dono. Mas aí por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não foi a intenção do dono, né, desprezar a pedra grande, mas de qualquer forma isso aconteceu, né? Então o cachorro ficou com um viés. Isso é um exemplo bem simples, né? Infelizmente os casos da vida real são bem mais tristes, né, e cruéis. E caso queiram se aprofundar, tem um documentário, né? O nome do documentário é Vieses Codificado. Depois, quem quiser procurar, fala um pouco mais sobre isso. É mais só para ilustrar que a gente está também com atenção a isso, né? É uma preocupação nossa que não haja viés, né, nesse treinamento. Com relação à especificação do projeto, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Ao mesmo tempo, a gente tem que flexibilizar. É uma arte isso aqui, né? É muito difícil, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que flexibilizar a especificação de modo que mais empresas possam participar,
Porque se mais empresas participam, ocorre a competitividade e o preço baixa, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que atender que essa empresa que foi selecionada na licitação, ela tenha condições de atender a finalidade do projeto. Então, não adianta nada eu flexibilizar a especificação do projeto de modo que qualquer pessoa possa participar, mas chegar lá na hora depois de atender o projeto, a empresa não tem condições. Então, a gente tem que equilibrar isso daí. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como está caminhando o nosso projeto nesse momento. Mas fiquem tranquilos, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode usar o QR Code, pode usar o link. Na publicação do Diário Oficial tem um link para sugestões, então podem utilizar lá também. O que eu estou comentando aqui é o que a gente está enxergando como um caminho. Podemos mudar completamente, por isso que nós estamos aqui numa consulta pública. Todas as sugestões serão analisadas, consideradas. Então, para começar aqui, a gente decidiu seguir por uma contratação sem mão de obra exclusiva. Mão de obra não exclusiva. Isso por quê? A nossa intenção é que o programador, aquela pessoa que for trabalhar, que ela não cumpra um expediente lá dentro, né, da Polícia Militar. Por quê? A gente sabe que muitos talentos hoje, se falar para ele que é presencial, muitas vezes nem importa o salário, ele vai recusar. Então, a nossa ideia é que a gente possa alocar nesse projeto funcionários de qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, né? Eventualmente, a empresa vencedora contrata um talento que está lá em Pernambuco. Não tem problema nenhum, ele não precisa vir presencialmente, então, e ele também não precisa ficar 100% alocado ao nosso projeto. Então, muitas vezes, esses talentos conseguem, né, muitas vezes, trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. Isso acaba também barateando o custo. Agora, um outro desafio para a gente aqui é com relação ao escalonamento, e o pessoal tem essa técnica aqui, né, que é a colocação. Nós temos uma preocupação com relação à segurança dos dados. Por mais que falem que existe, né, uma segurança com relação a nuvens públicas, vira e mexe, né, eu fiz uma pesquisa breve lá e encontrei vários casos de vazamentos de dados, né? Alguém aqui pode eventualmente mandar uma sugestão aqui e provar por A mais B que a nuvem pública é mais segura que a Polícia Militar? Com certeza, pode mandar e eventualmente a gente pode até considerar que isso seja realidade, né? Mas como é que está caminhando, né, o nosso projeto? Nosso projeto está caminhando para que o fornecedor ou coloque, né, os equipamentos, o hardware, no nosso data center, ou coloque em um data center próprio. Mas de qualquer forma vai ser uma nuvem privada, né? Não uma nuvem pública. Então, uma outra coisa que preocupa a gente também é assim, eu queria muito contratar já para atender os 42 casos de uso, ou na verdade assim, eu quero atender qualquer tipo de demanda que vier a acontecer. Mas como a gente tem aquele gargalo, né, tanto da parte dos dados quanto do processamento, como que eu vou contratar uma empresa para colocar hardware sem ter definido com certeza quais são os projetos que vão realmente prosperar? Então pode ser que a empresa coloque hardware para mais ou para menos. Isso é uma dificuldade, né, que eu estou trazendo, né, para os senhores, né? Existem algumas soluções, mas o que a gente colocou aqui atualmente como solução, ao invés da gente colocar lá para contratar os 42 casos de uso, a gente vai começar a contratação gradual dos casos de uso. Então, como é que funcionaria? Até para ficar mais claro, eu vou voltar um pouco, né? Qual que é o objetivo principal dessa nossa fábrica de software? É a orquestração das iniciativas da Polícia Militar, iniciativas de inteligência artificial. É uma orquestração.
Eventualmente, uma unidade, por exemplo, a diretoria de pessoal, eles desenvolveram lá um sistema de inteligência artificial. Eles podem desenvolver e ter hardware, uma empresa separada da fábrica de software? Pode, isso é uma possibilidade. Só que essa produção da DP tem que estar alinhada com a produção da fábrica de IA da diretoria de tecnologia. Na verdade, essas IAs têm que se conversar, assim, de forma bem simples, né? As áreas de negócio continuam tendo autonomia, mas seguindo um modelo principal aqui da nossa fábrica de software. Então, o objetivo principal da fábrica de software é fazer essa orquestração dessas iniciativas. Só que de forma atípica, a nossa fábrica também vai desenvolver software. Só que, para poder calibrar o hardware que vai ser utilizado, a proposta atual seria a gente reduzir os casos de uso, talvez no máximo 10 casos de uso, aqueles que com certeza a gente não dá certeza de nada, mas que tem a probabilidade muito alta de ser implementado. Quando a gente reduz a quantidade de uso, os casos de uso, a empresa tem uma manobra melhor ali para poder calibrar o quanto de hardware vai ser necessário para poder implementar. Inclusive para poder precificar isso daí, porque uma outra dificuldade nossa é como que a gente contrata uma fábrica de IA, eu não sei quantos casos de uso eu vou colocar e como é que a empresa vai poder cobrar isso de mim se nem eu sei o que eu vou ter lá na frente. Então, uma das propostas que a gente está seguindo, o nosso caminho, é que essa fábrica de IA, ela seja, na parte de desenvolvimento de software, seria algo muito estratégico e pontual. Então, nós teríamos pouquíssimas iniciativas por ano dentro dessa fábrica de IA. Pouquíssimas iniciativas implementadas. E, falando, né, com relação a isso, como é que a gente licita isso, né? A gente estava conversando muitas vezes que a gente fala, geralmente os contratos, né, pelo menos um ano, até mais, mas na parte de tecnologia, a gente fala uma coisa hoje, daqui 6 meses já muda completamente, já tem outras oportunidades. Então, existem algumas válvulas, né, que a própria legislação permite de acelerar a contratação. Eu vou citar apenas como um exemplo. Vamos supor que a gente cria lá a nossa fábrica de IA, orquestradora de IAs da Polícia Militar. Ela faz essa integração. Nós temos uma quantidade pequena de casos de uso implementados nessa contratação e, eventualmente, surgiu uma outra necessidade. Essa necessidade nova ela vai necessitar de dados e de processamento. Aí, como é que faria para essa nova necessidade? Aí faria uma contratação específica para essa necessidade dentro do que a gente planejou para a fábrica de software, ou para a fábrica de IA. Então, inclusive, tem margem na lei de licitações a possibilidade de, para pesquisa e desenvolvimento, contratação, por exemplo, por dispensa de licitação. Bom, agora vamos ver se não tivemos dúvidas. Vamos só aguardar um pouquinho aqui para ver se alguém mandou alguma dúvida, alguma coisa. Caso a gente não tenha nenhuma dúvida, fiquem à vontade para depois que... acho que para poder ter dúvidas, que tinha que ter essa apresentação, né? Eu acho que as dúvidas vão surgir depois. Eu ficaria muito grato, né, se pudessem colaborar e mandar essas sugestões. Como eu comentei, essas sugestões serão anexadas ao processo e todas as sugestões serão lidas e consideradas, não necessariamente implementadas. Sem dúvidas? Nenhuma? Você quer alguma coisa? Aquele documento
documento inicial que a gente recebeu, teve alguma mudança? Bom dia. Aquele documento inicial que a gente recebeu no chamado, ele teve alteração, alguma alteração? Ótima pergunta. Então, nós fizemos aquele documento e de lá para cá nós já recebemos outras sugestões e assim, o que a gente tem de mais atual foi o que eu apresentei aqui na nossa apresentação. Aquele documento é válido. Se os senhores puderem criticar, ler, sugerir, fique à vontade. Mas algumas coisas que eu considerei aqui na apresentação, a gente ainda não atualizou aquele documento. Faz sentido, muita coisa aí faz sentido. Isso. Obrigado. Ah, tá. Bom dia. Bom dia. O senhor falou sobre a contratação gradual, né? Um ponto que me surgiu de dúvida foi qual que é o modelo de medição? Já tem alguma definição, se é ponto de função? A gente sabe que tem uma questão de como é que você mede o esforço, né, em termos de entregas de ar. Chegaram a falar sobre isso? Então, excelente pergunta. Isso aí a gente quebrou a cabeça para poder tentar verificar uma forma de mensurar os casos de uso com base em ponto de função. Isso daí seria se a gente fizesse a licitação de uma forma meio coringa, né? E aí, quando fosse contratar um caso de uso, por meio de ponto de função, ia mensurar o custo, né, da implementação daquele software. Assim, não está caminhando nesse sentido. Está caminhando no sentido do que a gente vai definir quais são as iniciativas que serão implementadas, aí o custo vai ser com base no valor total. Não vai ser assim, eu montei a fábrica hoje e eu tenho essa necessidade. Aí, se essa necessidade não tivesse prevista no processo licitatório, aí eu teria que mensurar para poder cobrar. Mas como eu já estou constando ela, como a nossa ideia já é constar no projeto, aí não haveria essa necessidade, pelo menos é a visão que eu estou tendo nesse momento. Mas assim, estamos abertos a sugestões. Caso queiram colocar uma sugestão de utilizar ponto de função, estamos considerando também. Senhores, mais alguma pergunta, alguma coisa? Ah, sim, tem uma pergunta daqui, vamos lá. Senhor, se eu perguntar se as pessoas vão ter acesso às informações da consulta. Sim, elas terão acesso. Posteriormente, as informações vão ser acrescentadas no processo, todo mundo poderá consultar tudo que chegar e outras informações complementares serão colocadas no link que os senhores já tiveram acesso para poder obter o material para vir para a consulta. As informações complementares serão colocadas lá, conforme for avançando o projeto da Polícia Militar, os senhores poderão acompanhar o andamento pelo link. E se será permitido diferentes fornecedores, como por exemplo, hardware de um fornecedor e software de outro? Sim. Hoje está sendo trabalhado, isso é a visão atual. Sim, que eu digo é a visão no momento, para que as empresas possam trabalhar em consórcio ou subcontratação. É claro que essa subcontratação tem os limites da lei. A Carta 2133 preconiza limite para isso. Então, isso está sendo construído nesse sentido hoje. Todas as opiniões que o senhor tiver serão analisadas e as sugestões a serem feitas poderão ser discutidas, inclusive com o avanço do projeto. Como disse os senhores terão acesso às informações do avanço e, posteriormente, os senhores identificarem, olha, o limite que o senhor aplicou aqui pode ser expandido nesse sentido. Coloquem as sugestões dos senhores sempre de forma oficial para que nós possamos acompanhá-las. Mais alguma pergunta? Opa, pois não. Bom dia. Eu entendi que o documento é vivo, né? Então vocês estão recebendo ainda algumas sugestões e provavelmente vai mudar, mas a ideia é que o fornecedor ele forneça também o equipamento. Então equipamento, instalação, o desenvolvimento desses casos de uso que ainda vão ser priorizados, né, por vocês e o suporte. Ok. Tem um item aqui que fala de um cronograma, né? Que seria em torno de 12 meses com algumas fases, 3 fases ali. E no final desse documento, fala sobre o suporte.
e nesse suporte estão prevendo 30 meses. Eu fiquei sem entender ali esse prazo, né, dos 12 e depois dos 30 meses ali. Bom, senhores, o projeto, como o senhor disse, ele está vivo, está em construção, ele é complexo. Eu vou até passar um complemento do que passou aqui o capitão Lucena. A Polícia Militar, ela possui um Big Data muito grande, então no volume, e ele é muito heterogêneo. Nós não temos uma informação muito direcionada em termos de, nós usamos vídeos, planilhas, texto, é muito diversificado. E esse suporte que está sendo feito, e esse dimensionamento que está sendo feito, com fases, é justamente para isso. Então, os casos de uso vão ser implantados conforme nós conseguirmos definir qual área do conhecimento nós vamos atuar primeiro. Tá? E posterior, a questão do suporte do contrato, nós estamos prevendo hoje, tá? O suporte para períodos de 30 meses, prorrogados até o limite da 14133. Então, a 14133 permite hoje até 10 anos. Isso vai ficar dessa forma? Nós não podemos afirmar o senhor que vai, mas isso seria feito de períodos contratuais de até de 30 em 30 meses, que é o limite previsto na lei. Como eu disse para os senhores, conforme as mandarem sugestões, nós vamos analisando os aspectos legais, isso também com a ajuda das nossas consultorias. Nós temos hoje uma assessoria e uma consultoria que tem trabalhado conosco nisso. Então, nós temos aí 2 empresas que estão trabalhando conosco, tanto na consultoria do projeto, quanto no assessoramento do projeto, além da colaboração dos senhores das empresas. Não sei se ficou claro, é isso que eu queria saber. Vamos só dar uma olhada e ver se tem mais alguma pergunta aqui no computador. Senhores, estão perguntando se nós pretendemos desenvolver nossos LLMs ou adaptar modelos open source, fine tuning local. Tem alguma necessidade do treinamento da IA ou apenas inferência, como mencionado? Senhores, treinamento de IA com certeza. Isso terá que ser feito. Tá? Porque nós temos, como eu disse para os senhores, informações muito específicas. A Polícia Militar ela atua de uma forma muito específica, com uma linha de trabalho muito própria. É claro que esse treinamento de IA que nós falamos não quer dizer necessariamente montar uma IA do início. Nós buscamos aí, até para o aprendizado que nós tivemos com os senhores mesmo das empresas, as empresas que já estão colaborando conosco em algumas POCs, é muito mais vantajoso, é muito mais fácil de trabalhar com modelos já pré-treinados. Então, nós temos modelos hoje pré-treinados, nos quais foram acrescentados as informações da Polícia Militar. E nós estamos buscando fasear isso. Como foi falado aqui pelo capitão Lucena, com indicadores de resultado, hoje nós temos 42 casos de uso pré-definidos. Entretanto, tem pelo menos 15, além desses 42 casos, que ainda não foi possível que nós fizéssemos os indicadores de resultado para eles. Então, é uma quantidade muito grande de casos de uso que demonstram a necessidade da inteligência artificial para execução, até para otimizar o nosso Big Data e poder otimizar o trabalho policial. Nessa forma de fazer, acaba sendo muito mais vantajoso para os senhores, inclusive, de trabalhar com modelos pré-feitos, que foram liberados open source para as empresas, como outros que já foram utilizados por nós aqui, e acrescentar as informações que a PM tem. Vou aplicar mais uma pergunta que chegou aqui, senhores. Como será feita a auditoria dos modelos de IA para garantir a confiabilidade, explicabilidade e mitigação de vieses? Senhores, contamos com a colaboração dos senhores para isso. Ok? Nós estamos estudando isso, sim. O trabalho de pós-graduação meu, do capitão Lucena, do senhor Carlos, que está conosco aqui, com apoio de algumas universidades e de outros colaboradores, estão trazendo alguns elementos importantes para isso. Agora, especificamente, todo mundo, isso aqui não é uma linha do conhecimento própria. Né? Todo mundo está aprendendo com a inteligência artificial junto. Nós estamos aprendendo com os senhores estão aprendendo com o mercado, com o mundo.
Vou pedir a liberdade, até porque a pessoa está aqui comigo para a gente na reunião, conversando com uma empresa que estava trabalhando comigo num teste, e falou: olha, capitão, eu acordei de manhã e fui ver uma notícia da inteligência artificial, que na hora do almoço era diferente, à noite era diferente de novo. E isso aconteceu comigo também, aconteceu com o Luciano. Você acorda de manhã, lê uma matéria, uma novidade que saiu, na hora do almoço ela já mudou, e à noite, então no mesmo dia você tem 3 informações do mesmo assunto, que muitas vezes são diversas. Então, com essa pergunta eu realmente vou pedir para que os senhores colaborem conosco. O como fazer, senhores, é a nossa maior dificuldade aqui. Como eu disse, né, o capitão Luciano explicou, nós temos um volume muito grande de dados e ele é muito diverso. Como integrar para que a Polícia Militar não vá trabalhar de uma forma que vão ter 50, 100 modelos diferentes trabalhando sem integração alguma? Ao invés de ajudar a instituição de segurança pública, hoje a Polícia Militar, a Polícia Civil, a GCM, a Polícia Científica, ao invés de nos ajudar, isso vai acabar atrapalhando. Hoje a faculdade já está atrapalhando os órgãos de segurança pública. Eles têm dificuldade, muitas vezes, de equilibrar a área operacional com a área administrativa, justamente pelo volume crescente de informação que está chegando para os órgãos. E aí ela vem com o objetivo de ajudar ao serviço policial como um todo, os órgãos vinculados à segurança pública, para reduzir as atividades, principalmente administrativas, né, em termos de mão de obra, para que possamos colocar mais pessoas para atender a população no geral, para nos atender no geral. Todos nós temos familiares, inclusive, fora daqui. Então, essa pergunta eu deixo realmente para que os senhores nos ajudem a indicar sugestões para que possamos dar andamento no projeto. O pedido já está no tema de referência, senhores. Os princípios direcionadores de soberania, governança, curadoria, auditoria, tudo isso já está escrito na versão atual do termo de referência, que nós não divulgamos ainda, até para que os senhores tivessem o tempo igual para todos na publicação do Diário Oficial. Do Diário Oficial foi feita a publicação, então todo mundo teve o mesmo tempo para analisar a primeira versão. As demais, como nós falamos, serão acrescentadas para os senhores posteriormente. Senhores, só para encerrar a minha parte aqui, novamente agradecer, né, todos que estão colaborando, né, os policiais militares, né, as empresas, agradecer todos os envolvidos aqui, e muito que aonde nós chegamos até agora foi por colaboração, né, de vocês. E nosso slogan aqui da Polícia Militar rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Muito bem, senhores. Eu sou o Tenente Coronel Helder, chefe do Departamento de Planejamento e Cibersegurança. E em nome do Coronel Gustavo, nosso diretor de tecnologia, gostaria de agradecer a presença do nosso subdiretor de tecnologia, Tenente Coronel Paulo Fernando, no Tenente Coronel Panzarini, chefe do Departamento de Aplicações e Sistemas, Dr. Renato Sansoni, presidente da Polícia Civil, Dr. Carlos, nosso parceiro aqui da Polícia Militar, Capitão Lucena, Capitão Aroni, que fizeram essa brilhante apresentação, demais oficiais e praças aqui presentes, obrigado pela participação, e os representantes das empresas que nos deram a honra de darmos aí juntos o pontapé inicial para esse projeto tão importante para a sociedade paulista. Então, muito obrigado e tenham todos um excelente dia, uma ótima semana.